Começando mais uma questão na quarentena. Como está a sua realidade hoje? Hoje a gente tem um psicólogo clínico, psicoterapeuta corporal de bioenergética, saindo um pouco do mundo das artes, no sentido assim de só artista. E agora vamos ter com o Hugo Luna uma pesquisa, uma conversa através do olhar sobre a arte. O Hugo já está aqui entrando. Vou colocar ele aqui para ele falar um pouco mais sobre isso, dos corpos, da bioenergética, contar um pouco da história dele. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Bruno. Tá me vendo bem? Vendo bem, escutando bem. Você? Tô te vendo bem, super bem. Qualquer coisa você me avisa. Eu demoro um pouco para me acertar aqui. Como é que tá a sua luz aí? Tá gostando dela? Tá luz? Tá boa para você? Para mim tá, tô vendo bem. Tô vendo bem. Ah, que bom. Que bom, tô te vendo bem também. Que Tá bom. frio aí em São Paulo ou tá quente, que nem aqui? Muito quente com 30% da umidade do ar. Então imagina para um carioca viver que quase 80% de umidade e aqui 30%. Nariz assim Entendi. seco, seco, seco. Quente mesmo, bem quente. É, aqui tá quente, mas tá úmido, né? Não tá seco que nem aí. Aham. Então, Hugo, que bom, obrigado. Queria saber de você, eu queria que você contasse um pouco da sua história, do começo, da bioenergética, do seu estudo de psicoterapeuta, psicólogo, e aí depois eu queria saber como é que está aí a sua realidade hoje, como é que está a sua vida hoje em relação ao trabalho, como é que você está desenvolvendo remotamente, se você está voltando aos poucos presencialmente, como é que é? Então, né? Você já acho que já me introduziu ali, assim, falou que eu sou psicólogo, né? Assim, o que eu acho que às vezes algumas pessoas não sabem, assim, que um psicólogo para começar pode trabalhar em muitas áreas, pode trabalhar com várias coisas, né? Um foco pode ser a psicologia clínica, né? Assim, você trabalhar no consultório, em atendimentos individuais, né? Então, assim, um psicólogo, ele se forma, mas para atuar clinicamente, idealmente ele tem um norte terapêutico, ele tem um caminho terapêutico, né? Assim, uma coisa que vai focar a forma que o tratamento vai ser levado à frente, né? Então, assim, uma faculdade de psicologia dura 5 anos, uma pós, dependendo da pós, pode durar 2 a 5, 6 anos. A minha bioenergética pela Saberj no Rio, ela durou 5 anos, né? Assim, e é uma especialização, né? Como se o meu norte terapêutico, apesar de ter várias influências, ele perpassasse essa abordagem que fala muito do corpo, das emoções do corpo, fala muito assim do corpo como uma ferramenta de contato emocional, uma ferramenta terapêutica, e o corpo em relação, porque uma terapia individual são duas pessoas tendo uma troca, né? E nisso, assim, tem um certo trabalho que a gente chama de ressonância, que chama de assim, um trabalho assim de você assim, ter um feeling assim mesmo, a nível corporal com o cliente, né? Então, assim, um psicoterapeuta corporal, ele tem uma base de formação nesse sentido, apesar de ter diversas outras influências, né? No meu caso, assim, eu comecei, né, como psicólogo e na própria faculdade de psicologia, no momento que eu escutei sobre essa abordagem da psicoterapia corporal, eu já falei que, tipo, pensei já, isso tem tudo a ver comigo. Uma coisa quase intuitiva, né? Na época da faculdade, eu cheguei a estagiar no hospital dia. O que que é isso, né? Eu já trabalhei com pacientes graves, esquizofrênicos, psicóticos, eu tive um período nisso. Depois eu fui gradualmente transitando para o consultório, para a clínica, né? E, assim, nesse caminho, claro, né? Eu tenho outras influências, assim, né? Eu tenho a prática de yoga pessoal, que yoga, assim, tanto da meditação quanto da prática física, já desde muito tempo, desde antes da psicologia eu já praticava yoga, né? Tanto na Uhum. questão devocional, da meditação e da parte física, né? Lá atrás também, nesse período, assim, que estava muito voltado a yoga, também tive muito interesse por xamanismo. Então, essas abordagens assim, também fazem parte, mais ou menos, da minha visão de mundo de forma geral, né?
E, assim, o interesse, assim, com o teatro, assim, de certa forma, começou mais, assim, com uma questão quase que teórica, assim, né? Porque eu fui descobrindo como que tem pessoas do teatro que têm uma linguagem muito próxima, não só da bioenergética, mas inclusive de outros campos da psicologia, né? Um pensador, um gênio do teatro do século passado, Grotowski, né, outros ali ao redor dele, o Eugênio Barba, são pessoas que, assim, que eu fiquei encantado com a história deles, fiquei encantado com a história de vida deles. E eu sei que, por exemplo, o Grotowski, que eu estudei até mais assim, a biografia dele, eu sei que estudou muito a psicologia, estudou muito a psicologia. Até onde eu sei, ele vivia com a pilha de livros, assim, né? Enfim, e eu acho que tem muito a ver. Acho que tem abordagens que são mais próximas, assim, dessa linguagem vivencial. Então, eu Uhum. diria assim, para quem não sabe, assim, existe psicoterapias que são vivenciais. Não é só aquela imagem clássica lá que tem o senso comum, do divã, o Freud. Esse livro aí eu já li 2 vezes, adoro esse livro. Esse livro é muito legal, assim, ajuda a ter uma ideia, principalmente para uma pessoa que é de fora da área que nem eu, ter uma iniciação, assim, né? E o Grotowski, ele pensou muito na questão do corpo, e ele ficou muito voltado ao Jung, que foi um contemporâneo de Freud, né? Lá atrás eles eram muito próximos, né? Enfim, é uma introdução que eu posso fazer, assim. E aí, nesse momento, assim, da sua vida, dessa pesquisa corporal, voltada para o teatro, voltada para a sensibilidade corporal, para a expressão corporal, tá me ouvindo? Tô. Tá. Em que momento chega a bioenergética? Qual é a origem da bioenergética? E que momento você começa a inclinar para a questão da bioenergética? E já vou emendando essa pergunta com uma outra. Qual é, o que difere uma terapia de bioenergética de uma outra terapia, de um outro tipo de terapia? Então, eu acho que é interessante assim, voltar um pouco para que as pessoas tenham uma certa referência, assim, né? Porque tem umas figuras assim, da história da psicologia que ficaram muito conhecidas. Acho que ainda tem gente que ainda confunde psicanálise com psicologia. Eu acho fácil pensar, por exemplo, que a psicanálise de Freud, aquela coisa clássica do pensamento de Freud, que tem vários filmes, assim, filmes muito bons, alguns. Aquilo assim, o Freud ele era médico, né? Depois que o pensamento dele foi incorporado na psicologia. Até então, ele se pensava como uma ciência nova que ele estava criando dentro da medicina. Depois que ele foi entender que aquilo era um tipo de psicologia voltado a um tratamento individual. Até então, a psicologia lá no século lá do Freud, lá, é uma coisa muito rudimentar, muito mais interessada em entender o fenômeno da consciência, da cognição. Né? Como que eu percebo os meus sentidos, como que eu percebo assim, a minha percepção do mundo, das coisas, onde que ela está. O que o Freud foi fazer, ou foi quase forçado a fazer, dado as questões de saúde que ele dava com pacientes histéricos, ele trouxe a ideia de inconsciente. Curiosamente, a primeira pessoa que pensou o inconsciente como um fenômeno no corpo, de certa forma, foi o próprio Freud. Ele falava que o nosso primeiro senso de eu, o primeiro ego, o primeiro senso de eu, é o eu corporal. Ele teve essa ideia já. E teve um primeiro momento do Freud que ele estava muito voltado a tentar entender o fenômeno assim de carga e descarga de energia no corpo, que ele chamava de libido. É uma linguagem que ele começou, mas ele mesmo depois foi se desencantando dessa linguagem. Ele mesmo foi pensando que ele foi criando o que ele chama da metapsicologia, que ficou um pensamento muito mais abstrato, muito mais quase linguístico depois, né? Assim, aí tem, por exemplo, uma pessoa que é muito conhecida, né? O Lacan, que ele se viu quase como um herdeiro e assim, tentando expandir as ideias de Freud. O Lacan, ele, por exemplo, ele tem uma visão do tratamento, assim, exagerando, claro, né? Exagerando, quase que linguístico. É quase um jogo de linguagem, né? O primeiro Freud, o primeiro momento de Freud, quando o Freud era novo, né, antes dele formular essa metapsicologia, era um trabalho muito mais assim encarnado, digamos assim, né, da energia, né, tem uma tensão aqui e ele sentia, ele via mulheres, não só mulheres, mas em grande parte mulheres que tinham paralisias no corpo e ninguém entendia o que era aquilo. Imagine uma mulher, a maioria eram mulheres, por isso que eu falo, naquela época, que, por exemplo, ela não conseguia enxergar, ela não conseguia ver. Fazia um exame físico nela, o olhar está perfeito, mas por que ela não conseguia ver? Ou tinha paralisias no braço. Por que o braço paralisava?
E ele foi tentando entender, ele foi descobrindo assim, quando essas pessoas que tinham uma descarga de emoção profunda, uma catarse, entenda assim, elas começaram a melhorar. Isso foi o primeiro movimento. Aí o que aconteceu? Ele teve um discípulo, assim, 40 anos mais novo que ele, 42 anos mais novo que ele, que foi Wilhelm Reich. Reich foi a primeira pessoa a pensar uma psicoterapia, um trabalho, né, um caso analítico na época, pensando no corpo. Porque ele começou a entender que, assim, em vez de ficar... Como que funcionou isso no início, né? Em vez de ficar, assim, só passivamente, distante ali da pessoa, escutando passivamente, interpretando aos poucos, ele, que inclusive lidou com uma clientela diferente do Freud, o Freud ele ficou muito, assim, com certas exceções, mas, assim, na alta burguesia, né? Reich, ele foi não só essa população, mas foi tratar os operários das fábricas, foi tratar adolescentes, né, foi dar uma população mais carente, de certa forma. Então ele começou a ver que tinha outras formas de trabalhar. Então, em vez de ele ficar focando só no discurso da fala, ele parou, olhava a pessoa como um todo. Ele tentava entender o jeito da pessoa como um todo. E o jeito da pessoa como um todo é o padrão corporal. Ele via que tinha pessoas que eram tensas, pessoas que falavam baixo. E ele viu isso também na voz, nos maneirismos. Então ele começou a entender que assim, o inconsciente da pessoa não era só na fala, nos lapsos. Tudo ali na pessoa falava da história dela. E teve um momento que, inclusive lidando com casos mais difíceis, ele fez uma coisa que era um tabu na psicanálise, da época e até hoje, que é Qual era o toque. qual era o ano disso? Década, ano? Olha, então, o Freud, No caso esse aspecto do do caso Reich. do Reich. Então, o Reich, ele começou a acompanhar mais proximamente Freud nos anos 10. Nos anos 20, ele já era visto como assim, uma pessoa muito importante no ciclo da psicanálise, mas um transgressor. Ele tinha ideias muito diferentes. Chegando nos anos 30, ele já tinha meio que se dissipado. E a questão do rompimento do Reich também teve questões políticas por trás disso, né? Porque o Reich, aquele momento, depois ele foi mudar um pouco isso, ele tinha uma visão assim, né? Ele tinha uma questão politizada em relação à psicanálise, ao mundo. Então, ele tinha interesse no comunismo e tinha interesse na psicanálise. Por ele ter interesse na psicanálise, ele não era bem visto no meio comunista. Por ele estar no meio comunista, ele não era bem visto na psicanálise. Então, ele ficou nesse momento ali e acabou que os dois grupos expulsaram ele. E teve um momento lá que ele já tem meio que assim, com uma visão própria, né? Uma visão, inclusive, da energia do corpo, muito particular dele, ele fez algo que era tabu, né? Ele tocava. Ele resolveu, ele via que a pessoa, via a pessoa que, por exemplo, não conseguia respirar, a pessoa que, assim, estava toda tensa, a pessoa que estava desvitalizada. Ele viu com o toque, ele acessava muito mais conteúdo, acessava muitas outras questões. Né? Ele acessava coisas que a pessoa mesmo não conseguia lembrar conscientemente, mas aparecia. Então, no primeiro momento, assim, o primeiro trabalho do Reich se chamou vegetoterapia. Ele falava assim, do sistema vegetativo, dos fluxos de energia do corpo. E ele manipulava, mexia, né? E via muita emoção. Vinha emoção. O toque causa emoção. E tem bloqueios, tensões no corpo que elas têm um fundo emocional. Né? Então tá, mas assim, você me perguntou da análise bioenergética, porque a análise bioenergética é assim, o que aconteceu? O Reich, na história dele, que a história dele, assim, até onde eu sou há pouco tempo, eles estão fazendo um novo documentário sobre o Reich, um pouquinho melhor do que o um que fizeram uns anos atrás, mas eu acho que vai sair, ano que vem, assim, um documentário muito, teoricamente, um dos melhores sobre o Reich. Porque é uma figura extremamente polêmica. Ele foi um fugitivo político, foi perseguido pelas ideias dele. É uma história muito interessante. Mas, assim, ele fugiu dos nazistas, claro. Ele foi para a Escandinávia, né? Os cientistas da Escandinávia não gostavam dele. Ele passou pela Dinamarca, passou pela Noruega, passou pela Suécia. E depois, em algum momento, ele foi lá para os Estados Unidos, Nova York. Se estabeleceu lá. Teve um grupo que acolheu ele. Ele começou a tentar continuar a pesquisa dele lá, porque, além de tudo, Reich era um grande pesquisador. Ele foi pesquisar até o final da vida dele o fenômeno da energia. A energia começava no corpo, das células, até chegar na energia da atmosfera. Aí foi uma coisa longa, né? Mas o que aconteceu? Lá em Nova York, ele teve um núcleo de pessoas que se interessaram pelo trabalho dele. Ele fazia palestras abertas, convidavam ele ia lá e falava. Falava da questão do corpo, das emoções do corpo. Ele encantou um grupo de pessoas, entre eles foi Alexander Lowen. Alexander Lowen, ele é até então uma figura assim anônima, né? Ele trabalhava como advogado, ele fazia assim uns bicos. Naquela época tinha
que é a crise de 29 e tudo mais. Uhum. Ele fazia uns bicos como, como posso dizer assim, sabe, colônia de férias para criança ou algo assim? Sim, sim. E ele trabalha com atividade física para criança também. Então, de Uhum. forma muito inocente, ele foi chegando naquela palestra, ele viu aquilo lá, ele já tinha seus 33 quase, e ele viu, ficou encantado com o Reich, começou a puxar assunto com o Reich, e falou para o Reich assim, Reich, eu quero fazer esse trabalho aí, o que eu tenho que fazer para fazer esse trabalho aí? A primeira coisa Uhum. que o Reich fala, bom, eu sugiro que você, no primeiro momento, comece a fazer essa terapia. Lowen, ele era assim, meio arrogante na época, ele até brincava com isso. Ele falou: Mas eu não quero fazer terapia, eu só quero ser famoso. Ele falou bem assim. Aí o Reich olhou para ele e falou: Então eu vou fazer você famoso. Mas basicamente, sintetizando, assim, o que aconteceu? Assim, o Lowen fez terapia com o Reich durante um período e ele se uniu a alguns alunos diretos de Reich. Eram três camas próximos e Loen não, depois ele foi fazer medicina, voltou. Mas teve um grupo de três pessoas ali, fora ele, né? Ele, não, ele e mais duas pessoas, alunos do Reich, que se juntaram e começaram a fazer o trabalho deles. Porque o Reich teve essa questão, ele, depois de certo tempo, ele ficou muito mais interessado em pesquisar o fenômeno da energia, o fenômeno da energia do mundo, do universo nosso, do cosmos, assim, realmente foi muito longe. Aham. E ele parou de se interessar tanto pela questão da clínica, do consultório. E foram três pessoas ali, o mais famoso na história foi Alexander Lowen, que desenvolveram, a partir do trabalho do Reich, essa abordagem que chamava de análise bioenergética, que tem umas certas diferenças. Por exemplo, trabalhar em pé, não é uma coisa que o Reich fazia classicamente. Trabalhos expressivos, assim, de som. Isso também tinha o Reich, mas era uma coisa que ficou mais ativa, de certa forma. E o Uhum. Lowen, ele fez uma coisa que deixou ele muito popular, que é, assim, além do trabalho no consultório isolado, que também é muito importante, ele fazia, assim, grupos de movimento, que era um trabalho, assim, para complementar o que acontecia no consultório. Então, eram trabalhos que visavam, assim, um bem-estar geral, uma vitalidade geral. Então, ele viajou os Estados Unidos todo, especialmente na costa lá pacífica, na Califórnia, fazendo grupos de movimento, uma coisa que naquela época, né, o instituto que ele criou de bioenergética foi de 55, 56, 56. E nos anos 60, com os colegas dele, estavam viajando, era hippie, então ele pegou aquele boom daquele movimento hippie, das pessoas querendo se libertar, tirar suas repressões, tirar a roupa. Teve tudo isso que ele pegou, porque Além, naquela época as pessoas tiravam a roupa, né? aham. E Era assim, político, né? hã? Era um ato político também. Também, também. E ele pegou isso, ele pegou aquele momento lá, uma coisa que inclusive ajudou a popularizar esse trabalho, que tem muito a ver com desprender de repressão, de bloqueio, mas não é só isso, entendeu? Mas naquela época ficou muito marcado isso, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Assim, ele gerou uma escola que foi para o mundo. Ele criou, lá nos anos 76, se eu não me engano, um Instituto Internacional de Análise Bioenergética. E isso foi se expandindo. Né? Então, tem uma rede internacional de terapeutas que continuam o pensamento básico lá da Alexander Lowen. Eles vão expandindo isso até o mundo de hoje, porque é uma terapia que foi se aperfeiçoando e foi assim, se adequando à realidade do mundo. As pessoas mudaram, as pessoas não têm mais as questões dos anos 50, muito Claro. menos aí nos anos 30. As questões foram mudando e o trabalho foi, ao mesmo tempo que ainda tem essa parte assim, muito ativa de bater, de botar som, de fazer movimento, tem isso. Mas também tem um trabalho que é mais sutil, tem um trabalho que é quase sensorial. Às vezes um trabalho só de olhar, de contato com o olhar. Às vezes tem esse lado muito mais suave que remete assim a tentar acessar conteúdos dos primeiros anos de vida, acessar conteúdos muito regredidos. Então, é um trabalho que a gente tem um lado que é soft, carinhoso, acolhedor, às vezes literalmente do toque de pegar no colo, olhar. Tem um trabalho que é para ajudar a pessoa a chegar mais assim, com energia na vida adulta, de certa forma. Né? Então, isso foi uma evolução que a análise bioenergética foi tendo dos anos 70, 80 para cá. E o que acontece? A análise bioenergética ela tem várias escolas filiadas ao Instituto Internacional, que é até interessante, começou em Nova York, hoje em dia o Instituto Internacional é em Barcelona, para você ver como que foi mudando assim a interesse nesse campo, né? Sim. Hoje em dia, eu lembro que você já falou comigo que você teve a oportunidade de ir para a China, né? Para aula de Sim. teatro.
O que é 2018. interessante, o que eu acho muito interessante essa demanda, porque uma grande novidade que tem tido na análise bioenergética, nesse interesse do corpo, foi que começou a ter turmas lá na China. Hoje em dia, já tem algum tempo que eles formaram a primeira turma de terapeutas bioenergéticos. Até no meu Instagram tem uma chinesa, assim, uma senhorinha chinesa que eu sei que é de lá, que ela mencionou, não sei porquê, nem sei falar com ela, mas enfim. Uhum. Mas o que é interessante também é como que a análise bioenergética, né? Por exemplo, aqui no Rio tem a Saberj, onde eu me formei. Em São Paulo, no estado de São Paulo, tem várias instituições. Aqui eu tenho mais intimidade, conheço mais, é a Sobab, eu sei que tem outras muito boas. Aí na capital é a Sobab, tem outras, sim, mas eu conheço mais pessoas é da Sobab mesmo. Então, assim, é um trabalho que ele também casou muito bem com a cultura latina. Ele também é um trabalho que casou muito bem com a cultura latino-americana, porque nós temos essa questão do toque com mais facilidade. Tem essa questão assim do calor, do contato, né? A gente se cumprimenta, a gente dá 2, 3 beijinhos, né? Isso é uma coisa que flui, e eu acho que isso é uma coisa que casou muito bem. Por isso que assim no Brasil, especialmente, na Argentina, no Uruguai você tem pessoas, tem na Colômbia, tem no México, tem onde eu sei, mas no Brasil é muito forte, e assim, eu acho muito bonito isso, né? Mas o que você estava falando, se quiser pode me interromper, mas Não, você mas falou assim de hoje duas em coisas, dia, como que duas funciona? coisas, desculpa te interromper, Hugo. Essa mudança para Barcelona é muito interessante observar por essa questão também do latino da Barcelona, né? Dessa Sim, sim, liberdade corporal, desse calor lá de Barcelona. E a outra coisa é um fato curioso que quando eu fui em 2018 para a China, teve um fato muito que eu não esqueço mais, que era a questão assim, a gente chegou, primeira semana era o cumprimento assim, eu vou resumir, as pessoas do teatro cumprimentavam assim, aí no primeiro dia, segundo dia, oi, já falava um pouquinho, já sorria um pouquinho, aí o terceiro dia já apertava a mão, porque a gente ia apertar a mão, a gente tinha ação, né, a gente era proativo, apertava a mão e eles ficavam assim, mas recebiam. E no quarto dia, ficou uma semana. Eu estou exagerando, não, exagerando, assim, não sei se foi exatamente gradualmente assim, mas foi nesse lugar. No quarto dia, a gente abraçou, assim, eles quando chegavam e iam embora do teatro, que a gente ficou fazendo uma oficina. E no sexto dia, continuou o abraço, mas quando a gente foi embora, eles estavam muito tocados. Eles estavam muito imagina. emocionados com a nossa ida, porque a gente mudou, né, aquela questão corporal, aquela educação corporal, por uma proatividade nossa latino-americana de calor, de chegar, de tocar, dessa questão, né? A gente também não consegue entender, eu vou falar por mim, esse lugar muito que você não chega, não vou nem citar nome, né? Nem criar uma qualidade assim de emoção, mas é frio assim, né? Seria. E aí a gente não dá para entender porque eles não tocam, não abraçam, a gente ficava Como se fosse uma barreira invisível ali, assim. nesse limite do eles não iam por uma cultura e nós respeitávamos no começo, mas a gente acabou passando o limite e acabou entrando no toque e acabou sensibilizando esses funcionários do teatro lá. Era isso que eu queria falar para você. Mas você ia falar sobre a questão, você ia entrar sobre a questão das diferenças, mas acho que você já falou um pouco, né, sobre a questão da diferença. Não, tem uma colega aqui, eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é isso que eu ia comentar um pouco. Fala, ela fez uma Essa, pergunta, eu nem essa vi. questão que a gente está vivendo, né, do Covid e tudo mais. Sim, sim. Ah, quanto essa distância provocada pelo Covid nos afetará? Vai, Hugo, deixo com você a bola aí. Vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem livres. Olha, tem uma coisa que eu tenho pensado, assim, duas coisas interessantes, tá? Assim, tem um cliente meu, assim, que é um rapaz novo, assim, né? E foi uma coisa no início da quarentena que eu achei interessante. Eu não sei, assim, se procede historicamente, quer falar alguma coisa? Já que você fez isso, por que alguns chamam clientes e outros chamam pacientes? Eu sempre fiquei nessa dúvida. Então, assim,
Não tem uma forma padronizada. Conta da Maita, não sei se fala Maita. Mas, né? É, vai. Eu vou chegar na pergunta dela, mas deixa eu te responder assim, porque não tem um consenso exatamente do que chamar, tá? Paciente é uma forma clássica, porque que nem eu comentei com você, né? Lá na época do Freud, por exemplo, ele vem de uma tradição médica. Ele vem de uma tradição médica que as pessoas chamam de paciente, tratam paciente. Teve qual é o nome dele? É um cara muito famoso que me deu o nome branco ao nome agora, assim, que ele é um psicólogo humanista, que lá nos anos 60, 70, ele criou a expressão Client-Based Therapy, terapia baseada no cliente. E trouxe essa ideia, daqui a pouco eu vou falar o nome dele, é um humanista famosíssimo que deu branco agora. Mas também, que tá aí, pode até me lembrar o nome dessa pessoa que eu estou falando. Humanista, enfim. Mas ele criou essa expressão, a terapia baseada no cliente. Que tinha Aham. toda uma preocupação empática e tem toda uma intenção assim em despatologizar, tirar a ideia de doença do Ah, tratamento. Eu, pessoalmente, não gosto nem de paciente, nem de cliente. Então, assim, eu prefiro um pouco cliente do que paciente, mas eu ainda não gosto do Carl Rogers. Lohane é uma conhecida no Instagram lá do Sul, que é muito simpática. Ela lembrou o nome aqui do Carl Rogers, que eu tinha esquecido. Mas ele falava dessa questão da empatia, ele valorizava muito isso. Ele sentia que, assim, você estava patologizando ali uma pessoa que não tem isso, né? Uma certa visão, que não tem essa necessidade de levar para o lado da doença. legal. Ele falou essa questão do cliente. Eu não gosto também muito de cliente, prefiro do que paciente, mas eu não gosto muito de cliente porque, assim, é uma coisa minha, tá? Pode ser coisa boba, mas, assim, me vem uma coisa meio mercadológica, assim, eu não sei, mas eu lembro uma coisa assim, que parece uma loja, assim, sabe? Questão financeira, né, comercial, de loja, né, de Você, torre, cliente. ó, a Maitane está falando aqui que cliente é menos passivo que o paciente. Mas ainda não Sim. acho que uma coisa tão ideal, assim. A gente ainda não descobriu, assim, como pode chamar. Eu acho, pelo Aham, menos, assim, minha opinião, né? Mas a aham. Maitane falou essa questão do Covid, do toque. Uhum. Assim, é que no início lá da quarentena, assim, um cliente meu, que é um rapaz novo, ele fez uma observação que eu achei interessante, assim. Ele falou assim, eu não sei se ele lia isso em algum lugar, mas ele falou algo do tipo que na Europa, né, eles viveram a peste negra, tem todo um histórico de doenças, de pandemias lá, e se essa questão do europeu médio, né, assim, o europeu, você pensa lá, naqueles países lá, assim, mais para o norte, assim, tem essa Sim. questão de distância, se isso não é resquício da questão lá atrás da peste, terem tido que lidar com várias doenças, entendeu? Se essa questão não ficou na cultura deles de ter esse afastamento por causa de um histórico de pandemias na Europa. Isso eu Sim. achei curioso. Não estou dizendo que isso que é vero ou não, só achei a ideia interessante. Mas uma coisa que eu estou reparando, assim, eu acho que algumas pessoas, talvez muitas, eu acho que vão precisar de todo um processo de ajuda, de apoio, para resgatar a confiança na proximidade e resgatar a confiança no toque. Porque tudo que a gente está vivendo tem um fundo de trauma, tem um fundo traumático nisso tudo. E trauma é uma coisa que dura, assim, a desconfiança. Porque a gente pode até racionalizar o que a gente quiser, mas a memória fica no corpo, o afeto fica no corpo. Então, assim, a pessoa pode falar o que ela quiser, mas na hora de tocar, você vai ter medo, ou você vai ter um desconforto, ou você vai fingir que não sei. Mas eu acho que vai ter toda uma questão aí, talvez ano que vem, depois da vacina, né? Como que é voltar a tocar? Isso pode ser até um tema, assim, né? Assim, o toque por si só já é um grande tema. Já é muito Uhum. difícil falar de toque. É uma coisa assim que, apesar dessa terapia ter o toque, é uma coisa que a gente pensa sobre o tempo todo. Porque o toque tem a ver com limites, tem a ver com fronteiras, tem a ver com respeito, tem a ver com cuidado, tem a ver com trauma. Então, assim, é uma coisa que você vai construindo, assim, gradualmente com cada pessoa. Né? Uhum. E só um comentário que eu acho interessante, assim, já que, assim, essa dinâmica aqui nossa, aqui, como que é interessante, né? Que é uma coisa que se tornou a tendência, né, hoje em dia, né? Falar dessa forma. Uhum. E como entender essa forma? Você comentou no início, como que está a minha realidade hoje nesse sentido. Eu, como muitas pessoas, fomos forçados a nos adaptar, né? Adaptar. Eu posso até te dizer assim, que logo quando teve o primeiro barco da pandemia, eu senti que as pessoas ficaram com medo, muitos assim, desapareceram no consultório e tudo mais. Boa parte ficou adaptada. E eu fiquei Aham. pensando muito sobre o que é essa dinâmica, o que é essa relação, né? Eu tô falando com uma tela, eu tô falando com uma pessoa.
Tenho várias considerações sobre isso, assim, né? Lá na minha página no Instagram, eu cheguei a falar um pouco sobre a questão do toque. O que que é o toque? Né? Eu estava comentando com você sobre, por exemplo, algumas abordagens dentro da psicologia, alguns tipos de psicanálise, porque tem psicanálises que não são assim, né? Mas alguns tipos Uhum. de psicanálise que levam muito para a cabeça. É uma linguagem que, Sim, naturalmente, a consciência da pessoa fica aqui. E eu acredito realmente que tem tipos de linguagem que é mais conectada, mais assim, uma pessoa que está mais conectada com as próprias emoções, com o próprio corpo, que tem o poder de gerar um movimento no corpo do outro. É uma linguagem que mexe com o outro, e toca o outro dessa forma. Isso é uma coisa. Eu acho que a abordagem da pessoa dentro dela, a forma que ela atua, já transmite uma outra forma, uma outra dinâmica, né? A pessoa sente com palavras, né? Acho que você também, como ator, trabalha com palavras. Eu imagino que o jogo linguístico está junto com o corpo, a expressão, é som, é movimento, né? Assim, e eu acho que também uma coisa que eu tenho visto, sim, que da importância de ter movimento também, né? Então eu estou pensando que cada vez mais que eu assim, estou começando, cara, eu digiro essas coisas aos poucos, assim, né? Em tentar fazer como se fosse um grupo de movimento, que nem lá o Loen fazia, pelo Zoom, online. Tem vezes as pessoas estão uhum. começando a fazer isso, mas eu entendo como uma forma de complementar essa terapia à distância. Né? Uma forma assim de você engajar no movimento dentro dos preceitos da bioenergética, que a bioenergética tem uma visão do corpo, tem uma visão da saúde. Né? Uhum. Tem coisas parecidas, tem trabalhos que são parecidos, né? Análogos, mas a bioenergética tem uma visão muito particular da saúde do corpo. Né? E entre essa saúde está a questão do movimento. A gente nasceu para ter movimento. A gente não, assim, tem um Neandertal em nós, né? Tem um homem neolítico em nós aqui, que a vida era se movimentar, a vida era pé no chão, contato com a terra, ar puro, né? Claro, limiar da vida e da morte, mas tinha um lado assim, vital que nós que vivemos aqui, pisando assim, né, em asfalto o tempo todo, meio do cimento, a gente perde esse contato. A bioenergética, utopicamente, tem esse âmbito de querer resgatar esse lado animal, selvagem, de certa forma, né? O nosso eu que ficou reprimido por tantos bloqueios, traumas, né? Até a demanda da civilização, de certa forma. Né? Não sei se eu Vo- antecipei algum tempo. não. A gente está conversando meio livre mesmo, e com a participação do público. Eu fico me perguntando também, Hugo, eu sou igual aquelas coisas de música, eu não consigo ouvir. Quando eu me ouço, aí eu tiro para ouvir o ambiente. Entendi. Eu fico me perguntando também essa questão do pós-Covid, e tem a ver com muitas questões que estão colocando aqui, dessa questão dessa adaptação corporal. Isso é uma coisa. E a outra questão é mais subjetivo, mas assim, como é que o corpo tende a falar? O corpo fala, mas como é que ele vai falar após tanto tempo? Isso é uma hipótese, né? Isso é um hipotético. Como é que o corpo vai falar depois de tanto tempo? Por exemplo, teve pessoas que me falou sobre morar sozinho. Quem mora junto se relaciona, e de repente achou um lugar de relação, enfim. E como é que esse corpo dessas pessoas que moram sozinhas, inclusive, vão falar? Qual é o caminho? Qual é o procedimento? O que você acha? Eles vão estar mais retraídos? Eles vão ter medo, como você falou, vai ter mais desconfiança após tanto tempo, principalmente, sobretudo, as pessoas que estão em confinamento, realmente respeitando por muito tempo, né? Então, um parêntese antes, assim, né? A Lohane, ela escreveu essa questão aqui do pessoas que moram sozinhas. Claro, a questão da ausência de contato, eu acho que é um fator que pode, assim, gerar uma tendência depressiva, um episódio depressivo, porque o toque faz parte, assim, o toque, quem não teve toque, né, o toque constitui a gente, um bebê no colo de uma mãe, se ele não se sente ali um envelope ali, se ele não se sente acolhido no envelope de calor humano e amor, morre, não dura, ou fica muito gravemente prejudicado. Então, o toque tem uma questão que é de saúde, realmente, né, o prazer, o contato prazeroso. Mais um pequeno parêntese, né? Assim, é um desafio para todo mundo, para quem mora a 1, a 2, a 3, a 15, é um desafio, ponto.
Uhum. Voltando à sua questão, o que eu acho interessante que eu posso contribuir com essa ideia, eu vou pegar uma ideia bem central da bioenergética, né? Porque um marco de saúde que a gente pensa é a questão da vitalidade. O que é a vitalidade corporal? Né? É a capacidade de você sustentar um alto grau de carga, excitação corporal e emoção. Sustentar não quer dizer transbordar, não quer dizer você ter um pique de raiva, não quer dizer você sair batendo nas coisas, não. É você sentir a vida vibrar no seu corpo. A nossa qualidade da vida, nossa vida emocional, ela tem esse componente assim de poder expandir o corpo. Uma pessoa chora, ela gera uma onda, pode gerar um alívio. Até um choro profundo pode ser profundamente curativo. Então, o que me vem é essa questão assim, como resgatar a vitalidade, como resgatar assim, um gosto pela vida, né? Isso não é, a meu ver, um processo muito pouco intelectual, né? Nesse sentido, me vem desde questões muito básicas da respiração, do movimento, até questões assim que eu imagino que sejam quase senso comum hoje em dia, da importância de sol, vitamina D, contato com a terra, tenho o privilégio de morar, né, no Rio, tem mar, né? Uma das minhas grandes terapias é a natação no mar, por exemplo. É uma forma de me revitalizar, me reenergizar. Mas, assim, essa questão da vitalidade é mais complexa, né? Às vezes a pessoa tem tanta tensão, tá tão assim, tão travado, que ela não deixa a vida fluir novamente. Ela não deixa o corpo se revitalizar. Vitalidade tem muito a ver com a questão do movimento, respiração, expressão, né? Assim, garganta, por exemplo, fala de expressão, garganta tensa, é uma energia que não está fluindo. Pode falar das nossas emoções se a garganta está bloqueada. Então, eu acho assim que. A sua voz está cortando um pouquinho. Não sei se só está para mim. Você falou para eu te avisar, tá? Só está cortando. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Tá com certo eco aqui. É, você dá uma olhada. Será que eu saio do Wi-Fi? Não, não sei. Pessoal, não sei. Vê aí. Como é que tá a voz do Hugo para vocês? Pode ser só para mim também. Deu eco. Hugo, eu aumentei, não sei. Ah, eu não sabia nem que tinha esse recurso. Bruno, voltou? Voltei. Tá cortando. Vê se você tá. Cláudia, já que você tá aí, vê se tá legal o áudio do Hugo. Hugo, vai. Eu tô sentindo um certo eco. Não sei nem porquê. É, porque, não sei, para mim tá cortando um pouquinho. E agora? É só se você. Tá com eco, né, Aline? Eco. Fala aí um pouquinho. A minha tá com eco? Porque senão... Não. Não, tá legal? Tá. A sua que tá voltando com eco? Eco é o Eu quê, acho gente? assim. Eco é de quem? Só querer saber de quem é o eco. Meu. Ah. Meu eco. Eu acho que vamos fazer o seguinte, eu acho que é melhor, sabe? Porque senão... Eu tive uma experiência assim, como... Não o quê? Eco, não, Cláudia, é o quê? Não em relação ao quê? Não tem eco em mim? É isso? Não, só do Hugo. Fala de novo, Hugo, que só do Hugo. Obrigado. Eu acho que assim, que da outra vez que começou a dar isso, eu não consegui salvar a live. Fala aí pra mim. Oi, Hugo, tudo bem com você? Oi, Bruna. O eco é da alma. O eco é da alma. Eu tô te ouvindo bem agora. Eu posso continuar. Gente, vamos tentar. Hugo, vai. Eu queria. Tenho uma curiosidade até fora aqui da. Agora tá travando. Quem, Aline, tá travando? Eu tô travando ou o Hugo tá travando? O eco é de Narciso. Ave Maria. É uma mitologia, né? Travou total os dois. Então, ó, Hugo, eu vou parar e vou te chamar de novo. Senão a gente não vai ter essa live. Tá bom. Tá? Tá bom. Legal.